Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Está no ar o seu programa Escola Bíblica Dominical. Obrigado por sua audiência. Desejamos que o nosso Deus abençoe você e toda a sua família através da nossa programação. No programa de hoje, estudaremos a segunda lição deste trimestre com o tema A Salvação na Páscoa Judaica. Nesta lição, veremos que a Páscoa é uma das festas mais importantes para o povo judeu. É também uma celebração cheia de valores simbólicos e proféticos, além de representar a libertação física concedida aos hebreus que estavam escravizados no Egito. A Páscoa tipificava e prenunciava a obra de Cristo que veio para conceder libertação espiritual do domínio do pecado a todos quantos creem nele. Você deseja aprender mais sobre este assunto? Então, continue conosco. Este é o seu programa Escola Bíblica Dominical. Vejamos o que nos diz o nosso texto áureo. Eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com juízos grandes. Êxodo, capítulo 6, versículo 6. A verdade prática nos diz, a libertação do povo israelita vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. O objetivo geral de nossa lição é saber que a libertação dos israelitas vislumbrava um plano divino maior, libertar e salvar a humanidade. Os objetivos específicos da lição de hoje são três. Primeiro, mostrar como se deu a instituição da Páscoa. Segundo, explicar a importância e o significado do Cordeiro da Páscoa. E terceiro, tratar a respeito da relevância e do significado do sangue do Cordeiro na Páscoa. A leitura bíblica em classe para a lição de hoje está escrita em Êxodo, no capítulo 12, versículos 21 ao 24 e versículo 29. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então, tomai um molho de hisopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até a amanhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará àquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para vossos filhos para sempre. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos da terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até ao primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. Para comentar a nossa lição hoje, contamos com a participação do presbítero irmão Alessandro Barreto. Pátio, irmão Alessandro. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. E do presbítero irmão Jonathan Lucena. Pátio, irmão Jonathan. A paz do Senhor, pastor Nando Jackson. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando a lição de número 2, que tem como título A Salvação na Páscoa Judaica. Estamos na segunda lição deste novo trimestre, em que estamos estudando, melhor dizendo, a obra da salvação. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Na semana passada, nós aprendemos um pouco sobre a promessa da salvação a partir de Gênesis 3 e 15, né? Foi estudado ali um momento, né, mais trágico da história da humanidade, que foi a queda do homem. Capítulo 1 e 2 de Gênesis mostra a criação e tudo que Deus fez era bom. E no capítulo 3 nós vemos o divisor de águas da história da humanidade, que foi justamente o momento da queda. E mesmo diante da queda, Deus mostrando um ato, Deus dando um ato de graça, né?
mostrando um ato de graça, prometendo em Gênesis 3:15 ali a promessa, fazendo a promessa de redenção do Messias que viria mais à frente e resgatar toda a humanidade. E já desde o Gênesis 3:15 nós já vamos observar, né, a ideia do sacrifício, né, o próprio Deus mata um animal, veste Adão e Eva com peles de animais. No capítulo 4 do livro de Gênesis, nós vemos ali a apresentação do sacrifício. E hoje, irmão Alessandro, a gente vai para um momento que pode-se dizer ser o divisor de águas da questão sacrificial, né, poderíamos assim dizer, da história da salvação no Antigo Testamento, porque nós vemos lá em Gênesis, logo no capítulo 3 e capítulo 4, o sacrifício sendo colocado como um meio através do qual, é claro, meio bem paliativo, através do qual o homem poderia reacender, né, a sua comunhão com Deus, né, reatar, melhor dizendo, a sua comunhão com Deus. E aqui na Páscoa nós temos um significado mais profundo, claro, significado para o povo de Israel, mas com um significado profético ainda mais extenso. Mas antes de falarmos de maneira mais específica sobre a Páscoa, vamos inicialmente definir para aquele professor que está nos acompanhando o que significa a Páscoa, que festa era essa, data que era celebrada, o que é que a gente já pode comentar para o professor que nos acompanha? Pois não, pastor Nando Jackson. É bom dizermos inicialmente de que a festa da Páscoa é considerada uma das festas mais importantes de Israel. No entanto, ela não era única. Quando nós olhamos para o contexto histórico, nós vamos ver que antes da Páscoa tinha a festa dos pães ázimos. Tem algumas traduções que aparece o nome ázimos, mas é a mesma festa. A festa das semanas. Também existia a festa dos tabernáculos e, por fim, a festa da Páscoa. Ao total eram 7 grandes festas, mas as 4 principais, se assim podemos dizer, eram essas 4 mencionadas. E esta festa da Páscoa, ela se destaca entre as demais, porque ela marca, como o senhor bem falou, um divisor de água na história de Israel. Assim como o nascimento de Jesus demarca, antes e depois de Cristo, a história secular, a Páscoa para o povo judeu demarca antes e depois também. Isso está, por exemplo, em Êxodo capítulo 12, versículo 2. O próprio Deus, ele é quem institui essa festa. O texto diz, Deus falando, o Senhor Deus, este mesmo mês vos será o princípio ou o primeiro dos meses do ano. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Então veja que a festa é tão importante que o próprio Deus diz, olha, esqueça o que passou, os meses que existiam, as datas, e a partir de agora começará um novo calendário, vamos assim dizer. E o nome Páscoa vem do hebraico Pessar, que significa passar por cima. Há quem diga que significa também saltar por cima ou passar sobre. E quando nós olhamos para o capítulo número 12, pastor, versículo de número 23 de Êxodo, está a expressão, porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então o nome Pessá vem dessa expressão, passar por, ou saltar por, não é? Quando nós olhamos, por exemplo, para a questão da data, o senhor falou, é interessante dizer que esse nome, o nome hebraico do mês que aconteceu essa Páscoa é o mês Abib, que no nosso calendário é aproximadamente o mês de março e o mês de abril. Quando nós olhamos, por exemplo, para o significado do mês Abib, o significado desse mês, o significado deste nome quer dizer espigas verdes, dando a ideia de início, não é, da colheita, e aí por diante. Quando nós vamos olhar para o decurso da história de Israel, que ele vai levar, as 2 tribos do sul são levadas cativas para a Babilônia, lá esse nome recebe o nome caldeu, ou seja, recebe o nome babilônico. O nome hebraico desse mês, como já falamos, é o mês de Abib. Mas quando eles são levados para a Babilônia, ele recebe o nome de Nisan ou Nissan. Não é? É interessante que no calendário judaico há meses que têm 2 nomes. O nome hebreu e o nome babilônico ou caldeu. Não é? Um dos meses é esse. Nós poderíamos ver em Neemias capítulo 2, versículo 1,
que esse mês, pastor, é considerado, é chamado ainda hoje entre os judeus de Rosh Hashanah, que é o que eles chamam de ponta do ano ou início do ano, não é? É uma data tão específica, tão, vamos dizer assim, pontual na história de Israel, que é como se o ano litúrgico, vamos assim dizer, estivesse começando nesse momento. E concluindo, já que o senhor falou sobre o nome desse mês, o nome dessa festa, melhor dizendo, a data, é bom dizer que ainda hoje se comemora em Israel essa festa. Claro, não com as mesmas, nós vamos ver durante esse comentário, possivelmente, com as mesmas formas litúrgicas, mas com o mesmo significado, que é relembrar a salvação do povo de Israel. Até porque o próprio Deus, né, em Êxodo, no capítulo 12, versículo 17, o texto nos diz o seguinte: guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque neste mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis este dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Então, irmão Jonathan, isso aqui já mostra de que não era apenas uma festa para ser comemorada naquele momento, ela deveria ser extensiva a todas as gerações, né? Todas as gerações deveriam continuar comemorando e guardar esta festa como estatuto perpétuo. Em outras palavras, todo judeu, toda a família judaica deveria praticar a Páscoa todos os anos em memória a essa grande libertação do povo de Israel. É isso mesmo, pastor. Inclusive, o próprio texto de Êxodo, capítulo 12, o versículo de número 14, diz que uma das características desta celebração era o memorial, não é? O próprio Deus diz que este dia seria lembrado e observado nas gerações futuras, como o senhor bem destacou. Isso é tão sério ao ver de Deus, e a própria nação de Israel teve que estar lembrando desse marco na sua história, que por várias vezes nós encontramos o texto bíblico, principalmente o Pentateuco, registrando Moisés lembrando ao povo a necessidade de observar essa Páscoa. Em Levítico, capítulo 23, por exemplo, versículo de número 5, nós encontramos o próprio Moisés fazendo lembrar da importante festa da Páscoa. Em Números, capítulo 9, também, versículos de 1 a 5, e também em Deuteronômio, capítulo 16, dos versículos 1 a 2. Mas quando a gente observa em Números, capítulo de número 9, nós encontramos uma informação precisa que destaca exatamente o que o senhor acabou de mencionar, a importância, não é? Deus chega a dizer por meio de Moisés, em Números capítulo 9, especificamente versículo 13, trazendo a informação daqueles que deixassem de observar essa festividade. Ele diz assim, capítulo 9, versículo 13, porém se um homem, achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Então observe que havia a necessidade, o povo precisava observar, não é, essa festividade, mostrando então a sua importância, como nós já vimos aqui. Era uma festa familiar, o próprio texto de Êxodo capítulo 12, na instituição original dessa festividade, mostra que era dentro do contexto da família e as gerações futuras, ao observar, principalmente aqueles que não viram ou não presenciaram o livramento, né, presencialmente, mas ao verem o ato perguntariam: que culto é esse o vosso? Né? Que celebração é essa? E a proposta de Deus através da celebração era exatamente olhar para o retrovisor da história e deixar claro que um dia Deus mostrou a sua graça trazendo salvação a Israel. É servir de memorial, né? Do mesmo jeito lá que a ceia, lá no Novo Testamento, né, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, né, que quando um Senhor lá em Mateus 26 também vai instituir a ceia, né, vai instituir a ceia, diz: fazei isto em memória de mim. E o que eu acho interessante, né, é que Deus orienta, né, através de Moisés ao povo, né, sobre esta questão de se manter esta memória viva, para que neste ato, que é um memorial, é um ato de libertação, não morresse com o tempo, mas pudesse trazer pelos valores, irmão Alessandro, pelos valores que estão agregados a este momento, pelo valor espiritual que está agregado, o valor moral que está agregado e pela importância desse fato, que é um fato de libertação do povo de Israel, Deus dando
a Israel a autonomia para viver agora um governo estritamente teocrático. Aí eu lembro de um texto que está em Deuteronômio, no capítulo 6, né, no versículos 20 ao 25, mas eu só vou ler aqui o 20 e o 21, né, para os irmãos terem a ideia, né, da importância da Páscoa para o povo de Israel. Versículo 20 diz o seguinte: quando teu filho no futuro te perguntar, dizendo, que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou. Versículo 21. Então dirás a teu filho, éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Então, irmão Alessandro, era um memorial, era um marco, era um ato de independência, havia valores morais, valores espirituais que estavam agregados a este momento tão importante que foi e que é a Páscoa para o povo de Israel. Sim, e quando nós olhamos, por exemplo, para o texto áureo da lição, nós vamos encontrar aqui, pastor, 3 verbos que traz um pouco o significado dessa festa para Israel. Além desse texto maravilhoso que o senhor acabou de ler de Deuteronômio 6, do 20, a leitura completa seria até o 25 e o senhor sintetizou até o 21, o texto nos diz o seguinte, versículo 6, eu, o Senhor, vos tirarei, o verbo tirar, de onde? De debaixo da carga dos egípcios. Então a primeira coisa que Deus estava dizendo com esta festa é que seria um momento em que ele tiraria as cargas da escravidão, o peso da escravidão, melhor dizendo. Vos tirarei de debaixo. O próprio Deus estava dizendo ao povo que aquela cerimônia representaria o fim de um sofrimento, de aproximadamente aí 430 anos, conforme Êxodo capítulo 12, versículo 40. Mas o texto continuando diz assim, e vos livrarei da sua servidão. Em primeiro lugar, Deus estava dizendo, eu vou tirar vocês de debaixo dessa carga de opressão. Mas em segundo lugar, o segundo verbo, primeiro tirar, o segundo livrar. E vos livrarei da escravidão. E concluindo, o texto diz, e com o braço estendido, diz assim, vos livrarei da sua escravidão e vos resgatarei com o meu braço estendido e com juízo. 3 coisas interessantes. Tirar as cargas de opressão, livrar da escravidão e resgatar com o braço forte. Isso tem tudo a ver com o que Cristo lá na frente, é claro, vai ser comentado, mas não tem como a gente não fazer essa ligação agora, fez pela humanidade. Não somente tirando de debaixo da carga, melhor dizendo, da opressão, do pecado, livrando da condenação, da queda e resgatando o homem. Aqui fala de preço, o resgate fala de preço. E o preço naquela noite foi o cordeiro que foi morto. Então isso que o senhor falou, juntando com Deuteronômio 6, é fantástico, porque Deus estava constantemente lembrando ao povo, lembrem que vocês estavam debaixo de uma carga de opressão, vocês eram escravos, mas agora vocês são livres. E é tão interessante, pastor, que nessa celebração Deus manda o povo fazer 3 coisas. Primeiro, cingir os lombos, levantar as roupas e amarrar com o cinto. Para quê? Para que essa saída fosse mais rápida, não houvesse atrapalho. Mas em segundo lugar, ele diz que eles iam andar com o cajado na mão, que fala de direção, de proteção. Mas em segundo lugar, diz que vocês vão andar com os pés calçados. E escravo não andava de pés calçados, escravos andam de pés no chão. Então, quando o Senhor disse que ia tirar, livrar e resgatar, o símbolo disso estava nos pés calçados, dizendo, vocês agora são livres. E essa festa tem esse significado maravilhoso para Israel e, de certa forma, para a igreja também. Irmão Lucena, a Páscoa ela tinha alguns elementos na Páscoa judaica que eram utilizados, né, para traduzir toda essa simbologia, vamos assim dizer, espiritual. Mas quais eram esses elementos que faziam parte da Páscoa judaica? Que significados tinha cada elemento? E qual a aplicação do significado desses elementos para o Novo Testamento? Mas isso, é claro, nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Para
Para você que é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical e quer se aprofundar no estudo da lição deste trimestre, a editora Bereia recomenda o livro Doutrina da Trindade, Desenvolvimento Bíblico Histórico, dos autores Valber Gustavo e Leonardo Gomes. A obra oferece uma firme fundamentação sobre a Trindade de Deus. Adquira seu exemplar na Bereia Bookstore. Editora Bereia. Palavras que marcam. Bem, queridos irmãos, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudando a lição de número 2, que tem como título A Salvação na Páscoa Judaica. Antes de continuarmos o comentário da lição de hoje, gostaria de lhe convidar a conhecer o nosso canal no YouTube. É muito simples e fácil de acessar. Acompanhe o passo a passo. Aproveite o conteúdo, inscreva-se e compartilhe o conhecimento da Palavra de Deus. Seja um divulgador da mensagem de Cristo. Acesse IADPE Oficial. Você pode assistir aos programas anteriores da Escola Bíblica Dominical e aprimorar os seus conhecimentos. Bem, queridos irmãos, no bloco anterior, nós definimos o que era a Páscoa, o significado da palavra Páscoa, né? Quando, em que momento a Páscoa ela foi instituída, né, e a orientação de Deus que deveria ser seguida a todas as gerações, né, esta comemoração que deveria ser passada de geração em geração, e aqui foi dado diversos textos que embasaram essa orientação divina, mas a Páscoa ela era constituída de alguns elementos, e a pergunta que ficou para o bloco foi: quais eram esses elementos que acabavam compondo a Páscoa? Estes elementos, quais o significado desses elementos para o povo de Israel e o significado desses elementos à luz do Novo Testamento? Irmão Jonathan Lucena, que significado ou quais os significados? Primeiro, quais os elementos que formavam esta Páscoa, que estavam compondo a Páscoa judaica? E qual o significado desses elementos para o povo de Israel específico, lá no Antigo Testamento, e para o povo de Deus agora no Novo Testamento? Muito bem, pastor. Poderíamos resumir de que são 4 elementos que se destacam na celebração dessa festividade. Primeiro, o cordeiro, né? Conforme Êxodo capítulo 12, para que o livramento fosse garantido, havia a necessidade de um cordeiro ser imolado ou sacrificado. E ele deveria ser macho, né, de 1 ano, conforme está em Êxodo capítulo 12, versículo de número 5. Não deveria ter defeito algum, deveria estar sob observação em um período de 4 dias, para que então fosse, sacrificado, conforme está em Êxodo capítulo 12, versículos 3 e também versículo 6. A simbologia desse cordeiro, como todos nós sabemos, aponta para o próprio Cristo, né? Da mesma forma que esse cordeiro na Páscoa, para os hebreus, substituiria o primogênito, né, que sobre quem repousaria o julgamento na nação egípcia, consequentemente Jesus deu a vida, não é, ou substituiu a raça humana, dando a sua vida, conforme está em Isaías capítulo 53, que cita, né, diretamente o Messias, o Salvador, como sendo o Cordeiro. O próprio Evangelho, escrito por João, capítulo 1, versículo 29, é atribuído a Cristo a palavra dizendo que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E em substituição Ele deu a sua vida por nós. E um segundo elemento que poderíamos citar também é a questão do sangue, não é? Porque o texto é claro, Deus disse que o Cordeiro deveria ser imolado, e poderíamos dizer de que essa é a salvação providenciada, mas para que a aplicação do livramento fosse possível, os hebreus, além de sacrificar o cordeiro, deveriam pegar o sangue, não é, e colocar nos umbrais da porta, conforme está no texto sagrado. E isso fala da salvação aplicada. Se houvesse o cordeiro morto, mas que se não houvesse a obediência ou a submissão de colocar o sangue no umbral, então poderia vir o destruidor e matar o primogênito daquela casa. O próprio escritor aos Hebreus, capítulo 11, versículo 28, diz que eles fizeram isso pela fé, indicando o meio para o qual a Páscoa aponta para a salvação do homem. Cristo morreu,
Mas para que essa salvação seja possível, e o sangue purifique de todo pecado, como diz a palavra de Deus, há a necessidade de se crer. Efésios capítulo 2, versículo 8, Paulo diz que pela graça nós somos salvos, mas isso por meio da fé. É o que diz a palavra de Deus. Então, resumidamente, poderíamos citar o Cordeiro, apontando para Cristo, o sangue aponta para a eficácia da salvação, mas mostrando também da necessidade do homem crer em Jesus para que a salvação seja então garantida. E é importante chamar a atenção dos professores neste momento, né, para que, ao abordar, né, sobre a Páscoa, né, claro que o objetivo da nossa lição é falar sobre a salvação na Páscoa judaica, embora o autor, de modo geral, vá se ater mais, né, a essa descrição no Antigo Testamento, o que é que significa para o povo de Israel a libertação. É importante que o professor traga aplicações práticas para o seu aluno na escola bíblica dominical. Para isso, você pode acessar lá o site, né, IEADPE oficial, né, iadpe.org.br ou rbc1.com.br e acessar lá, vai estar lá o esboço produzido pela Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, que é produzido especialmente para você, professor, com o objetivo de lhe ajudar ainda mais nessa capacitação, na explanação, trazendo sempre uma aplicação prática, né, irmão Alessandro, para todas as abordagens que são feitas nas lições de escolas dominicais. Isso, pastor. E quando o senhor fala de uma aplicação prática, me faz lembrar um texto que tem tudo a ver com a temática deste trimestre. Que a temática desse trimestre é a obra da salvação, não é? E quando fala da obra da salvação, é lógico que nós estamos falando de uma salvação que ela é ilimitada. Ela não é uma salvação limitada a um grupo específico de pessoas. Na própria celebração da Páscoa, já de forma aplicando o texto, né, nós vamos ver essa salvação ilimitada sendo colocada abertamente. Capítulo número 12 e o versículo 19 diz assim: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel. Veja, Israel, os judeus. Mas não para somente aí. Será cortado da congregação de Israel, assim como também o estrangeiro, ou seja, pessoas que estavam no Egito de outras nações que não eram egípcios. E diz, como também o natural da terra. Então aqui temos judeus, egípcios e pessoas de outras nações que certamente estavam lá. E o interessante é que nessa celebração, pastor, eles vão participar também. Quando nós olhamos para a saída do povo do Egito, a gente vai ver que sai um misto de pessoas com eles. E que misto de pessoas são esses? Primeiro, os judeus que lá estavam, claro, não há dúvida, porque a festa é para os judeus, mas não exclui as outras pessoas. O texto diz que, além dos judeus, tinha estrangeiros, diversas outras nações ali dentro, preso como Israel estava, mas também o natural da terra, ou seja, o egípcio. Dá a entender aqui, pastor, que a salvação era para todo aquele que quisesse entrar na casa. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui uma explicação clara da salvação ilimitada. Não há seletividade aqui. Deus não escolheu um povo em detrimento de outro. Não, esses aqui Deus vai levar para o inferno e esse Deus vai levar para o céu. Não. O texto diz que estavam aqui os judeus, os estrangeiros e egípcios. E quando o senhor fala sobre isso, de aplicar, eu acho que ficou muito claro aqui esses 2 primeiros elementos que o presbítero falou, mas com a sua anuência, existem os outros 2 elementos que são muito interessantes também. Um aparece aqui, que são os pães asmos. Há traduções que aparece o nome ázimo, que é a mesma coisa. Os pães ázimos ou asmos, o que era isso? Não colocar fermento. O Senhor disse, olha, não coloque fermento. E por que não colocar fermento? O que é que pode ser aplicado? Em primeiro lugar, Deus estava falando da pressa que tinha em tirar o povo. Não ia ter tempo de levedar a massa, de fazer a massa descansar, não. Deus estava dizendo, vocês vão sair rápido, nada de demorar. Mas em segundo plano, quando nós olhamos, por exemplo, para Mateus capítulo 16, verso 11, quando nós olhamos para Marcos capítulo 8, versículo número 15, nós entendemos que de forma simbólica o fermento também representa o pecado.
Deus estava dizendo que aqueles que participassem daquela festa estariam ausentes do pecado, ou melhor, estariam sendo livres da condenação do pecado. E esses pães ázimos, ou ázimos, faz uma ligação muito grande àqueles que foram alcançados por Cristo, por exemplo. Aquele que vive em Cristo, o apóstolo Pedro diz, não vive na prática do pecado, né? É o apóstolo João, melhor dizendo, corrigindo. Obrigado. E por fim, as ervas amargas, né? O presbítero Jonathan falou sobre o cordeiro e o sangue, falamos agora sobre os pães e as ervas amargas. O texto diz que os hebreus deveriam comer nesta celebração estas ervas amargas, que eram alfaces, escarolas, chicórias, eram tipos de plantas que eram amargas e é difícil comer. E qual é a aplicação, já que o senhor falou de aplicação, para a vida cristã hoje? Quando nós olhamos para isso, nós entendemos que Deus queria duas coisas, pelo menos. Primeiro, cada vez que o povo de Israel, na Rosh Hashanah, ou na festa da Páscoa, do Pessach, comemorasse comendo essas ervas amargas, ele estava dizendo, eu quero que vocês lembrem de como era amargo a sua vida no Egito. A escravidão do Egito, não esqueçam disso. E, em segundo lugar, tipologicamente também estava falando da amargura que o Cordeiro iria passar por nós, no caso Cristo. Não é? Podemos dizer que existe esse duplo significado e essa aplicação prática na vida do Que é a descrição que Isaías faz, né, no capítulo 53 de Isaías. Isaías que é considerado o profeta messiânico, né, ou, como alguns dizem, né, o evangelho do Antigo Testamento é o livro do profeta Isaías, especificamente, irmão Jonathan, o capítulo 53, que vai de maneira mais minuciosa descrever, né, o sofrimento do Senhor Jesus, né, o sofrimento, a sua morte, mas também a sua ressurreição, além de diversos salmos messiânicos, né, como por exemplo o salmo de número 22, né, o salmo messiânico que vai descrever a sua morte, mas também a sua ressurreição. Então nós temos no Antigo Testamento, né, a Páscoa, que para o povo de Israel, literalmente a sua libertação do Egito, mas que há um significado profético. Tanto que o profeta Isaías, os Salmos, o profeta Isaías e mais à frente o resto dos profetas vão justamente se remeterem, né, a esta revelação, a este Messias, a este Cordeiro que haveria de vir, né, que assim, a exemplo do Cordeiro lá do Antigo Testamento, que era um animal, mas também iria derramar o seu sangue, mas diferente do Cordeiro não seria um animal, seria um homem que tipologicamente estaria representando aquele animal, agora com sacrifício perfeito, onde Deus aplicaria sua justiça neste Cordeiro. E aí a gente sabe que o próprio João Batista identifica como Jesus de Nazaré, trazendo no Novo Testamento agora essa visão mais clareada, vamos assim dizer, de maneira mais explícita agora, isto que para os judeus eles estavam vendo apenas de maneira limitada, mas no Novo Testamento a gente vê agora de uma maneira mais ampla, que é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Com certeza, pastor. Inclusive, na revelação progressiva, isso faz o povo, a humanidade de um modo geral, se preparar para o advento de Cristo, né? O próprio texto de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, ele mostra que as festas do Antigo Testamento eram símbolos, não é? Apontavam para a obra que Cristo realizou na cruz. Ele diz em Colossenses 2:17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. A gente pode também lembrar Hebreus capítulo 10, versículo 1. Então, todos esses detalhes, os elementos, a forma como deveria se conduzir, percebemos que existe uma intenção pedagógica para aquele momento, para a nação de Israel, mas, sobretudo, também preparar o caminho para o advento de Cristo. O senhor já citou Isaías capítulo 53, que traça detalhes, e até a forma, não é, em que o cordeiro deveria ser morto, as qualidades que ele tinha, tudo isso eram direcionados à pessoa de Cristo, que no Novo Testamento é o Cordeiro de Deus que traz a salvação para toda a humanidade. Então, irmão Alessandro, de maneira prática, né, o professor, ao abordar esta Páscoa, ela não deve se preocupar, né, em cima de apenas fazer descrições históricas sobre a Páscoa, os elementos da Páscoa, e ficar apenas no Antigo Testamento, mas chamamos a sua atenção a fazer aplicações práticas, que o seu aluno vai procurar saber é
o que a Páscoa judaica tem a ver comigo, o que aquilo que serviu como histórico para o povo de Israel no Antigo Testamento tem a ver com o meu dia a dia. Então, o professor ele não deve fazer apenas uma abordagem histórica, uma abordagem teológica do sentido da Páscoa judaica, mas, acima de tudo, trazer lições práticas que esta parte sim, é que vai fazer com que o aluno possa compreender e apreender aquilo que está sendo colocado. Mas isso, é claro, não responde agora não. Nós estaremos comentando depois do nosso rápido intervalo. Voltamos já. Para você que é aluno ou professor da Escola Bíblica Dominical e quer se aprofundar no estudo da lição deste trimestre, a editora Bereia recomenda o livro Doutrina da Trindade, Desenvolvimento Bíblico Histórico, dos autores Valber Gustavo e Leonardo Gomes. A obra oferece uma firme fundamentação sobre a Trindade de Deus. Adquira seu exemplar na Bereia Bookstore. Editora Bereia. Palavras que marcam. Queridos irmãos, estamos de volta para o seu último bloco do programa Escola Bíblica Dominical. Nesta oportunidade, estudando a lição de número 2, que tem como título A Salvação na Páscoa Judaica. Queridos irmãos, antes de darmos continuidade ao nosso programa, nós gostaríamos de apresentar aqui o livro A Obra da Salvação, Jesus Cristo é o Caminho, a Verdade e a Vida, do autor da nossa lição, Cleito Ivan Palmerim. Este livro é o livro que você pode adquirir na Bereia Bookstore, por esse telefone aqui que está aparecendo no seu vídeo. Este livro é o livro de suporte da lição desse trimestre. E nós temos também, como sempre apresentamos aqui, a nossa declaração de fé, a declaração de fé que traz, em síntese, aquilo que nós acreditamos em matéria de fé, e que também é não apenas um livro, mas um documento histórico que é importante que todo crente, todo membro da Igreja Assembleia de Deus possa adquiri-lo, que é um documento que vai externar aquilo que nós acreditamos em matéria de fé em diversos assuntos. O livro tem 24 capítulos, onde vai tratar de 24 assuntos diferentes, que é importante que você esteja familiarizado com aquilo que a sua igreja acredita e defende desde os seus primórdios. Mas, irmão Alessandro, no bloco anterior nós falávamos sobre a praticidade, a aplicação prática, que às vezes tem professor que se atém muito ao conteúdo teológico, a questões históricas, não que não sejam importantes, são importantes até para embasar o assunto que está sendo introduzido. Agora, eu não posso me ater só a esse aspecto da abordagem, esquecendo da mais importante, que é a aplicação do assunto da lição à realidade do aluno. Exatamente, pastor Nari Jackson. E quando nós olhamos para o capítulo de número 12, por exemplo, de Êxodo, que é onde está, claro, o assunto dessa lição, nós encontramos aqui de forma muito prática e direta alguns pontos muito importantes quando se fala de salvação. Por exemplo, nós encontramos aqui de forma muito clara o presente de Deus dado ao povo. Foi Deus quem deu aquele livramento ao povo. O texto é claro que o anjo destruidor passaria naquela noite e traria juízo, como já foi dito aqui, para aqueles egípcios e todos aqueles que estivessem fora dos arraiais de Israel, mas traria também salvação. Praticamente falando, nós podemos dizer que é Deus quem aplica a sua justiça, mas também é Ele quem aplica a sua misericórdia para aqueles que querem. Por que eu digo isso? Porque quando nós olhamos para o versículo, capítulo 12, versículo número 3, nós vamos ver Deus orientando que aos 10 do mês, eles deveriam tomar cada um para si um cordeiro ou cabrito, como está no versículo número 5. O versículo número 7 diz que eles deveriam
tomar o sangue e pôr em ambas as ombreiras das portas. Versículo de número 11 diz que eles deveriam cingir os seus lombos, calçar os pés e pegar o cajado. Quando nós olhamos, por exemplo, para o versículo de número 22, nós vamos ver que Deus estava dizendo ao povo, dando orientação ao povo, dizendo que ninguém saísse de casa. Ou seja, de forma prática, o que é que nós queremos dizer aqui? É que em relação à aplicação da salvação, já que o presbítero Jonathan falou sobre a aplicação da salvação, se dá mais ou menos dessa forma. Deus dá as orientações. Quais são as orientações? Existe um cordeiro, existe um sacrifício, mas você só será alcançado se você se submeter. Aqui, por exemplo, de forma prática, a gente vê a obediência, e aqui eu posso colocar o nome livre escolha. É possível, pastor Nádio Jacques, que alguém, de repente, dentro do arraial de Israel, dissesse, eu vou obedecer, não, eu não quero. Isso para mim não faz muita diferença. Deus não está obrigando, a gente vai olhar Deus oferecendo o livramento, mas não obrigando o recebimento dele. E aqui entra o livre-arbítrio. Por que não dizer aqui, pastor, que entra também a perseverança, não é? Perseverança, ou seja, aqueles que aguardassem os 4 dias, analisando o cordeiro, aqueles que no dia estivessem com portas fechadas, aqueles que no dia fizessem tudo o que foi ordenado. E por que não dizer isso, que a salvação, do ponto de vista humano, como foi se falado na lição passada, pastor, tem também essa participação humana. O livramento aqui foi divino, mas, todavia, houve a participação humana. De forma prática, a salvação nossa hoje também tem essa questão humana, se eu posso assim dizer. O texto do versículo 23 diz assim, porque o Senhor passará para ferir os egípcios, porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Aí versículo 24 diz, portanto, guardai isto. Ou seja, há quem não guarda, não é? Quando nós falamos, por exemplo, da questão prática do hoje, a palavra está sendo pregada. Está se falando sobre a morte de um cordeiro, está falando sobre o juízo de um Deus. Agora, só aqueles que guardam, só aqueles que recebem, só aqueles que, por livre escolha, abraçam e perseveram, é que vão, claro, receber o livramento. E o detalhe, eu estava conversando com o presbítero Jonathan nos bastidores, dizendo que o próprio Deus é o executor do livramento, mas também do juízo. Dizer de forma prática que é o próprio Deus quem condena aqueles que não querem receber e aqueles que livra, é aquele que livra aqueles que recebem. E quando falamos sobre participação humana, né, não estamos falando de participação humana no sentido de provisão. Sim. Não, provisão, nós estudamos na lição passada, né, a promessa da salvação. Exato. Deus é que tomou a iniciativa da salvação. O próprio texto de João 13,16, né, já deixa isso claro. Porque Deus amou o mundo, quer dizer, a iniciativa foi de Deus, que deu, foi Ele quem deu. Né? A provisão, a iniciativa sempre foi de Deus. Mas quando estamos falando de participação humana, estamos falando de sinergia, né, irmão? O próprio texto diz, né, pastor? O texto que o senhor citou diz isso. Deus deu, Deus amou, mas diz, aqueles que nele crê, a sinergia. Então estamos falando dessa sinergia. Quer dizer, Deus providenciou, Deus tomou a iniciativa, mas o homem interage em que sentido? No sentido de aceitar ou não essa oferta divina. Com certeza. Isso cai por terra o pensamento que é proliferado por algumas pessoas, de que é Deus que arbitrariamente salva as pessoas. Né? E isso não tem fundamento nas Escrituras. Isso partindo do próprio texto estudado que fala sobre a Páscoa e no decorrer de toda a história bíblica. Né? O próprio texto citado em João 3, que é citado um exemplo histórico também do Antigo Testamento, para ilustrar a providência da salvação e a aplicação por meio da fé, Jesus faz referência àquele momento em que o povo se rebela, lá em Números, e como juízo Deus manda serpentes abrasadoras. E quando o povo clama, através de Moisés, ele estabelece o livramento. Né, que se colocasse ali uma haste de metal, onde simbolicamente a serpente seria colocada como provisionadora para repreender ou limitar o veneno, de modo que a providência foi dada por Deus, mas ele estabelece o meio. Ele diz, todo aquele que for picado pela serpente deve se dirigir olhando para ela. E a ação, não é, da fé, poderíamos dizer assim, traria salvação. E esse exemplo do Antigo Testamento Jesus usa em João 3, não é? Está registrado em João capítulo 3, mostrando de que há necessidade. A fé
como meio para receber a salvação. Originalmente é Deus quem salva, no sentido de provisionar, foi Ele quem mandou, foi Ele que estabeleceu a salvação. E por Ele estabelecer, também determinou o critério, por meio da fé, conforme Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 8. Isso a gente vê na própria Páscoa, né? Que é Deus que institui. A gente sabe que haviam festas do Senhor, são 7 festas que foram citadas aqui, que Deus instituiu, o próprio Deus instituiu ao povo de Israel. Nós temos uma festa que Deus não instituiu, o povo de Israel, por exemplo, a festa lá do Purim, né, que foi o livramento, não foi, na verdade, uma orientação divina, mas foi o povo, né, que celebrou a festa do Purim. Nós temos uma outra festa no Novo Testamento, lá em João 10, 22, em que Jesus participa, que é a festa da celebração, ou festa da dedicação, que era uma festa dos judeus, mas foi uma festa que surgiu justamente no período intertestamentário, ou no período interbíblico. Mas as festas do Senhor foram festas que Deus estabeleceu. Estas festas tinham ligação com a plantação, com a colheita, e havia, irmão Alessandro, nestas festas, todo um sentido espiritual e um sentido profético que apontava a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Com toda certeza. Já foi citado aqui o texto em que a palavra de Deus nos diz, em Colossenses 2,17, de que as coisas que no Antigo Testamento foram desenvolvidas serviram de sombras, né? É um tipo, é um antitipo para o tipo que viria na frente. E quando o senhor fala dessas festas, já que nós estamos tratando da festa da Páscoa, por que não dizer de que nesses elementos que já foram mencionados, pastor, poderíamos dizer que existe uma ligação direta, desta forma tipológica, com a salvação da humanidade. Só retornando aqui, eu lembrei de uma coisa, quando o senhor estava falando sobre essa questão do sinergismo, da dupla, digamos assim, ação, a divina e a humana. O verso de número 15 deixa claro isso, capítulo 12, versículo 15, diz que aqueles que não comessem o pão, seria aquela alma cortada de Israel. Então veja que há sim uma necessidade de ação humana. O texto diz, olha, aqueles que não quiserem, o texto é muito claro, será cortado, o texto fala em cortar. E o presbítero Jonathan citou no início, Números 9, versículo 13, que o Senhor deixa claro, o Senhor Deus a Moisés, de que aqueles estrangeiros ou até próprios judeus que estivessem abandonando, vamos dizer assim, essa prática da Páscoa, seriam também punidos por isso. É bom dizermos de que a salvação tem acesso livre para todos. O próprio texto diz da Bíblia, porque Deus amou o mundo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, mas há aqui a situação de alguns que parece-me que não queriam comer. Mas só concluindo essa nossa fala, é interessante que quando o senhor fala de aplicação, de simbologia, poderíamos dizer 3 coisas. A festa da Páscoa, ela fala de um significado de libertação, a festa da Páscoa fala de um significado de salvação e a festa da Páscoa fala de um significado de redenção. E quando nós vamos voltar os olhos para o Novo Testamento, nós vamos ver isso na pessoa de Cristo. Ele nos libertou das garras de Satanás e da prisão do pecado. Ele nos salvou da condenação eterna e ele nos redimiu, nos dando condições de ser adotados e agora estando na condição de filhos. Irmão Jonathan, que lições nós poderíamos extrair desta abordagem de hoje para estar orientando o professor que nos acompanha, para estar aplicando nesta semana na sala de escola dominical? Muito bem, pastor. Podemos sintetizar de que o texto mostra o Deus que controla todas as coisas, não é? Mostra-se soberano sobre o próprio faraó e até as divindades adoradas no Egito, conforme diz o capítulo 12. E o próprio texto diz que ele executaria juízo não só sobre faraó, sobre os egípcios, mas até sobre as divindades. Está no versículo de número 12, mas também um Deus gracioso, como já foi dito. Um Deus que tem justiça, mas que também se revela na história da humanidade como aquele que é gracioso e concede a todos a possibilidade, a condição de serem salvos. Irmão Alessandro. Pois não, pastor. Acredito que além do que foi dito aqui pelo nosso nobre amigo, dizer que a Páscoa fala de expiação, fala de sacrifício vicário, substituto. Assim como aquele cordeiro inocente de 1 ano sem defeito foi morto, o próprio Filho de Deus, que é chamado de Cordeiro de Deus por João também, sem nenhum defeito, morreu jovem, basicamente falando,
e fez isso, não porque ele estivesse falha, como diz o texto de Hebreus, em nada foi achado defeito, mas por nós. E por isso é tempo de celebrarmos essa Páscoa todos os dias, dizendo: Senhor, eu te agradeço pela libertação. Portanto, prezado irmão e amigo, a Páscoa para os judeus é a memória da ação salvadora de Deus. Para nós, os cristãos, é a recordação da ação redentora de Jesus em favor da humanidade. Cristo é a nossa verdadeira Páscoa, o Cordeiro que foi imolado em nosso lugar. Seu sacrifício foi definitivo, completo e contempla todos os homens. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus. Queridos irmãos, agradecemos ao nosso Deus tudo quanto Ele nos tem concedido por esta lição maravilhosa que estudamos durante esta semana. Vamos, neste momento, pedir a sua bênção toda especial em favor de cada professor e aluno de Escola Bíblica Dominical, para que o Senhor esteja orientando, derramando a sua graça e do seu Espírito e edificando o povo de Deus. Vamos orar, irmão Jonathan Lucena. Amém, pastor. Oremos. Querido Deus e eterno Pai, no nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade de juntos, estudando a tua santa e gloriosa palavra. Pedimos a tua bênção sobre todos que têm acompanhado esta programação, a cada dirigente de escola, cada professor, cada aluno. Permanece dando graça aos teus servos e que na escola, Senhor, sejam momentos de edificação. Que vidas que acompanham essa programação, que ainda não fizeram a sua decisão, possam ser alcançados também pelo Cordeiro, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permanece abençoando o pastor da igreja, o pastor Ailton José Alves, toda a diretoria, também o pastor Nadir Jackson, nosso superintendente das escolas bíblicas dominicais, toda a equipe que coopera com o teu servo. Permanece ajudando a equipe da Rede Brasil. É o que nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um programa. Hoje estudamos sobre a salvação na Páscoa judaica. Na próxima semana, estudaremos a terceira lição deste trimestre com o tema A Salvação e o Advento do Salvador. Se você quiser participar do nosso programa, basta nos enviar um e-mail para o ebd@rbc1.com.br ou uma mensagem de texto pelo WhatsApp. Lembrando a você que o programa Escola Bíblica Dominical vai ao ar toda sexta e todo sábado às 10 da noite e no domingo às 7h30 da manhã. Obrigado por sua companhia e até o próximo programa. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo estejam com todos, hoje e para todos sempre. Amém.